Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Estes são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os países constituintes de um bloco econômico aumenta e gera o crescimento econômico para os países. Geralmente, estes blocos são formados por países vizinhos ou que possuam afinidades culturais ou comerciais. Esta é a nova tendência mundial, pois cada vez mais o comércio entre blocos econômicos cresce. Economistas afirmam que ficar de fora de um bloco econômico é viver isolado do mundo comercial. Veremos a seguir blocos econômicos como NAFTA, Mercosul e União Europeia. NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México. Objetivos do NAFTA: garantir aos países participantes uma situação de livre comércio, derrubando as barreiras alfandegárias, facilitando o comércio de mercadorias entre os países membros. Reduzir os custos comerciais entre os países membros, ajustar a economia dos países para ganhar competitividade no cenário de globalização econômica, aumentar as exportações de mercadorias e serviços entre os países membros. Funcionamento do NAFTA. Empresas dos Estados Unidos e Canadá conseguem reduzir os custos de produção ao instalarem filiais no México, aproveitando a mão de obra barata. O México ganha com a geração de empregos em seu território, exportando também petróleo para os Estados Unidos, aumentando a quantidade desta importante fonte de energia na maior economia mundial. A produção industrial mexicana, assim como as exportações, tem aumentado significativamente na última década. A geração de empregos no México pode ser favorável aos Estados Unidos no sentido em que pode diminuir a entrada de imigrantes ilegais mexicanos em território norte-americano. Negociando em bloco, todos os países membros podem ganhar vantagens com relação aos acordos comerciais com outros blocos econômicos. Mercado Comum do Sul. Foi criado em 91 com a assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai. Os membros deste bloco econômico são os seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A entrada da Venezuela depende somente da aprovação do Congresso Nacional do Paraguai, pois já foi aceito pelos demais países. Chile, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia atuam como países associados ao Mercosul e poderão entrar neste bloco econômico, faltando apenas alguns ajustes na sua economia e tratados já foram assinados. No ano de 95, foi instalada a Zona de Livre Comércio entre os países membros. A partir deste ano, cerca de 90% das mercadorias produzidas nos países membros podem ser comercializadas sem tarifas comerciais. Alguns produtos não entraram neste acordo e possuem tarifação especial por serem considerados estratégicos ou por aguardarem legislação comercial específica. Em 99, um importante passo foi dado no sentido de integração econômica dos países membros. Estabelece-se um plano de uniformização das taxas de juros, índices de déficit e taxas de inflação. Futuramente, há planos para a adoção de uma moeda única como na União Europeia. As duas maiores economias do Mercosul enfrentam algumas dificuldades nas relações comerciais. A Argentina está impondo algumas barreiras no setor automobilístico e da linha branca, pois a livre entrada dos produtos brasileiros está dificultando o crescimento destes setores na Argentina. Argentinos alegam que ainda que o governo brasileiro oferece subsídios a produtores de açúcar, prejudicando o produtor e o comerciante argentino, porque o açúcar chegaria a um preço muito competitivo. Essas dificuldades estão sendo discutidas e os governos estão caminhando e negociando no sentido de superar barreiras e fazer com que o bloco econômico funcione plenamente. A União Europeia é um bloco econômico, político e social de 27 países europeus, com exceção da Turquia, que participam de um projeto de integração política e econômica. Estes países são politicamente democráticos, com o Estado de Direito em vigor. Para o funcionamento de suas funções, a União Europeia conta com instituições básicas como o Parlamento, a Comissão, o Conselho e o Tribunal de Justiça.
Todos esses órgãos possuem representantes de todos os países membros. Os países membros da União Europeia e os 19 países de maiores economias do mundo fazem parte do G20. Os países da União Europeia também são representados nas reuniões anuais do G8. Com o propósito de unificação monetária e facilitando o comércio entre os países membros, a União Europeia adotou uma única moeda, o euro. Objetivos da União Europeia: promover a unidade política e econômica da Europa, melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus, melhorar as condições de livre comércio entre países membros, reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões, fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento, proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. Crise na União Europeia. Em função da globalização econômica que vivemos na atualidade, a crise se espalhou pelos 4 cantos do mundo, derrubando o índice das bolsas de valores e criando um clima de pessimismo na esfera econômica mundial. Causas da crise: endividamento público elevado, principalmente de países como a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. Falta de cooperação política da União Europeia para resolver questões de endividamento público das nações do bloco. Consequências da crise: fuga de capitais de investidores, escassez de crédito, aumento do desemprego, descontentamento popular com medidas de redução de gastos adotados pelos países como forma de conter a crise, diminuição das notas dadas por agências de risco das nações e bancos dos países mais envolvidos na crise, queda ou baixo crescimento do PIB dos países da União Europeia em função do desaquecimento da economia dos países do bloco, contaminação da crise para países fora do bloco que mantêm relações comerciais com a União Europeia, inclusive o Brasil. A crise pode, de acordo com alguns economistas, causar recessão econômica mundial. Ações da União Europeia para enfrentar a crise: implementação de um pacote econômico anticrise, maior participação do FMI e do Banco Central Europeu nas ações de enfrentamento da crise, ajuda financeira aos países com mais dificuldades econômicas, como a Grécia, definição de um pacto cujos objetivos são garantir o equilíbrio das contas públicas das nações da União Europeia e criar sistemas de punição aos países que desrespeitam o pacto. O Reino Unido não aceitou o pacto, fato que aumentou a crise política na região. As ações de combate à crise são coordenadas principalmente por França e Alemanha.